Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. O tema de hoje é sobre o que realmente está acontecendo, embora a maioria ainda não veja, mas os sinais estão chegando. Quem está atento, quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, e eu diria que até aqueles que estão um pouco dorminhocos ainda, já começam a sentir, começam a ver algo chegando. Podemos aqui dar como título ao tema de hoje: Os pilares estão caindo. Finalmente as coisas começam a ser mostradas. Olha, depois de milhares e milhares de anos, eu diria aqui que, pelo menos nos últimos 26 mil anos, este último calendário maia, este último ciclo do sistema das Pleiades, eu diria que pela primeira vez começam a aparecer alguns sinais de mudanças de fato. As mudanças já são anunciadas há mais tempo. É claro que existe o plano divino e ele é soberano e nada e ninguém pode modificá-lo a não ser a psique coletiva dos humanos que determinam as linhas de tempo, mas mesmo assim dentro do plano divino. Depois que a Terra entrou definitivamente no cinturão de fótons, em 2012, nós tivemos realmente a entrada neste planeta de mudanças frequenciais. A frequência que vem através da luz, que sempre foi através desta luz fotônica, começou a passar por uma peneira ou por uma lente onde há luz cristalina. E as mudanças começaram a surgir. A linha de tempo que foi mudada em 2010, ela se estabeleceu de fato a partir deste momento, em 2012, quando iniciou a Era de Aquário, porque o calendário maia finalizou em 2012. Como já foi dito aqui antes, em postagens mais antigas, nós tivemos 4 anos de adaptação às novas energias. Por isso que de 2012 a 2016, pouco ou nada se podia perceber. Mas em 2016, e se vocês querem a prova disso, verifiquem os textos antigos que estão na minha página do Facebook, que depois também foram transformados em e-books. Todos os textos, todas as informações que foi colocado lá são mensagens, informações canalizadas, dizendo das mudanças que estavam começando a acontecer. Esta linha, ela é tão centralizada que ela não sofreu nenhuma mudança de lá até aqui. Alguém pode dizer sim, mas era para acontecer em 2022, 2023, estamos em 2025. Mas o que é um ano, 2 ou 3 anos dentro dos bilhões de anos que a Terra já está aqui como planeta e dentro de um tempo como a transição planetária que dura em torno de 3 séculos, que começou por volta de 1750? Tudo deve finalizar por volta de 2050, 2060. Mas nós estamos naquele olho do furacão. Foi dito tantas vezes que a janela de tempo de 50 anos que iniciou por volta de 1975 e que finalizaria por volta de 2025 seria a grande janela, não da tempo, mas das mudanças. E foi dito muitas vezes que nós estaríamos dentro da década mais importante da transição planetária, que fecha os últimos 5 anos desta década e os próximos 5 que inicia a nova temporada do novo planeta. Então, de 2020 a 2030, 2025 é o ano determinador. Apesar das aparências e a maioria das pessoas não ter olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, dizer e afirmar e duvidar que nada aconteceria, as informações sempre seguiam naquela linha
mestra, dizendo que as mudanças estavam acontecendo, estão acontecendo, que tudo já aconteceu porque nós estamos com efeito retardatário dentro de um movimento planetário. Nós sempre vemos após os fatos acontecerem, porque a nossa consciência ainda está limitada sob os véus e muito limitada dentro da sua capacidade de entendimento e de reconhecimento das mudanças. Nós iniciamos o ano de 2025 e estamos agora em fevereiro. Bom, se você não viu nenhuma mudança até aqui este ano, eu diria, é preciso mudar alguma coisa em você. Senão você vai se atrasar muito na absorção dos fatos que estão acontecendo. Se de fato você não acredita que as coisas estão mudando e você não percebeu essas mudanças, pelo menos um pouquinho dessas mudanças, porque o que está havendo de mudanças é tão grande que é impossível não se ver mais adiante. Mas basta estar com um olho aberto para ver agora o que já acontece. O castelo daquele grupo de dominadores contrários à luz, aqueles que controlaram, dominaram, escravizaram a humanidade por todos os tempos, que se achavam inatingíveis e que podiam fazer o que bem entendessem e que a humanidade era simplesmente um tabuleiro de xadrez onde eles jogariam as peças, fariam os movimentos e a humanidade servia como massa de manobra, energia a ser gasta, utensílios que podiam ser jogados fora. Enfim, para eles a humanidade não passa de números, de interesses. Aquilo que pode ser jogado de acordo com a circunstância. Porém, eles esqueceram que existe um plano divino. E que em 1950 iniciou o último século da grande transição planetária e que as energias começaram a mudar e que os planos divinos começaram a reger a orquestra. Mas eles sempre se acharam donos das decisões e do destino do planeta e da humanidade. Agora, 2025, as cartas estão sendo jogadas, não escondidas, mas viradas para cima. Todos podem ver a carta do adversário. Não há nada mais a esconder. O jogo não pode ser mais blefado. As coisas vão acontecer tão rapidamente que vai ser até difícil de absorver as informações. Mas quem se preparou durante esses anos está pronto para ver, absorver e até auxiliar aqueles que vão levar choque. Porque as almas boas, elas precisam levar o choque para acordar. O plano divino não vai deixar ninguém para trás se ele está na frequência de seguir para a nova Terra. Porque não há uma regra, nem uma determinação e nem um julgador. Há uma frequência que precisa ser atingida para acessar o portal dimensional. É só isso. Há muitas pessoas que estão nessa frequência, mas estão tão adormecidas que não escutaram os chamados até aqui. O relógio despertou, alguém chamou, alguém abriu a cortina, alguém abriu a porta, gritou, tirou as cobertas de cima, mas aquele sujeito sonolento continua deitado na cama e roncando. E não quer saber de acordar, mas vai acordar.
vai chegar um momento que ele precisa levar um choque. Todos os pilares que sustentavam o velho sistema, que é o conjunto de todos os sistemas, todos esses pilares estão desmoronando. Alguém lembra das pedras da Geórgia? Ninguém mais fala nisso. Me parece que faz 1 ano ou 2 que houve lá um probleminha e caíram. Aqueles pilarzinhos lá que sustentavam as pedras lá caíram pro chão. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe quem fez, ninguém mais falou nisso. Bom, isso é apenas um sinal. Existem tantos sinais. Por isso as parábolas antigas diziam: atentos aos sinais. Não vai ter uma voz, não vai ter um personagem que vai vir ali e vai anunciar aos 4 ventos através de microfones, de alto-falantes e de caixas de som. Não. Atentos aos sinais. Muito sutilmente você vai ser tocado pela realidade, pela verdade, pelas revelações, porque o Apocalipse está aqui. A troca de sistemas. Se vocês olharem os textos mais antigos, as postagens mais antigas, vocês vão ver que tem lá muitas mensagens falando da troca de sistemas. O reset, a reinicialização. Bom, eu não sei nem como numerar aqui, mas quem acompanhou sabe disso. E todos esses sistemas, eles estavam agrupados num pilar mestre, que é o principal de todos, que é o sistema controlador. O poder sobre tudo e sobre todos. E ali entra um pouquinho de cada pilar, o pilar financeiro, o pilar da saúde, dos governos, da justiça, das religiões, do ensino, da produção, da energia, enfim, um pouco de cada um. Mas o pilar do poder central, controlador, este está caindo. Não tem mais base, não tem mais sustentação. Nada e ninguém vai impedir a queda final. Teremos um período de grandes revelações, e a cada revelação um novo choque, para acordar aquelas almas que estavam dormindo, porque as que estão acordadas, despertas, já sabiam disso. É como diz o Demis Viana, que eu assisto às vezes algumas lives dele, e eu acho fantásticas, porque ele trabalha em cima de geopolítica e exopolítica, coisa que eu não domino. Então, às vezes, eu preciso também me abastecer de informações, porque eu ainda sou humano e gosto de me informar. Então, numa live que eu escutei um dia, ele falou em teoria da constipação. É óbvio que ele trocou, fez um trocadilho ali, por motivos óbvios. Mas não são teorias, são realidades, e nós vamos ver agora se tornarem visíveis até para aqueles que têm os olhos vendados. O sistema controlador perdeu o controle. Definitivamente. Teremos sim esse período de grandes revelações, de tumultos, porque ainda há um pouco de oxigênio na respiração da fera ferida. Ela ainda esperneia. Mas é questão de tempo. Ai daquele que se opuser às mudanças, vai enfrentar a avalanche incontrolável que desce da montanha. Seja pessoa comum, seja autoridade, seja quem quiser.
Eu diria, se você tem consciência, seja a posição que você está, se você tem um mínimo de consciência, trate de fazer as mudanças urgentemente, porque a avalanche já começou a descer lá no alto da montanha. Por enquanto ela ainda está pouco barulhenta, porque é pequena, é um pequeno bloco que desce. Mas na medida que ela vai descendo, ela vai engrossar e vai levar tudo o que tiver na sua linha de ação. Se a fera está ferida, ela ainda tem algum poder de ataque. Ela pode dar uma patada, uma arranhada, ela pode dar alguma dentada, dependendo do seu sistema de defesa. Mas ela está imobilizada. Se você tiver um pouquinho de precaução, você não vai ser ferido por ela. Apenas observe os seus movimentos e espere o final, pois ela está nos seus momentos, como se chama, os estertores da morte. A frequência que está agora chegando ao planeta Terra é a arma invencível. Não há nada, não há tecnologia, não há ciência, não há poder que possa mudar a frequência que chega. Alguém lembra que há pouco tempo atrás teve lá um sujeito que queria desenvolver um projeto babilônico para tapar o Sol. Por que será? Porque eles sabem que a energia chega através da luz e quem espelha aqui na Terra essa energia, essa frequência é o nosso Sol. Mas não há nada que impeça, porque a energia ela é em forma de prana e ela não precisa nem ter o raio solar direto. Basta apenas que a Terra circule ao redor do Sol, vai receber essa energia naturalmente. Se alguém pensa numa possibilidade, é um direito seu de pensar, mas não vai ter nenhuma possibilidade. Lembre-se que os planos divinos estão projetados antes da criação dos mundos. Será que existe um ser humano ou um grupo de seres humanos com essa capacidade de mudar um plano divino que rege o cosmo infinito? Sendo um simples mortal que está aqui num planeta de terceira dimensão? Um planeta de provas e expiações, onde a consciência ainda é um quase nada? Seria pretensão. Eu acho que um desperdício também, porque nada e ninguém pode parar o que está por vir. Muitas vezes foi dito aqui que as cartas iriam cair e desfazer o castelo de cartas. Mas também foi dito que o dominó, quando fosse derrubada a primeira pedra, não iria parar até que caia a última. E eu posso dizer aqui para vocês com toda a certeza que entramos em 2025 e a primeira pedra tombou, caiu. Agora as demais vão na sequência. E será um tempo rápido, um tempo de grandes mudanças, e que tudo virá para o nosso melhor. É isso que é o importante. Por isso ninguém deve temer nada. Quem deve temer é aquele que estava contra os desígnios dos planos divinos. Esses não só devem temer, eu diria que eles estarão em maus lençóis. Devemos sim ter compaixão, porque
Quem que gostaria de estar na pele deles? Eu não, e eu acho que nem vocês que me escutam aqui, me acompanham. Então, respeito e amor incondicional e compaixão para essas criaturas, que também são nossos irmãos, mas que estavam aqui desempenhando a função daquelas entidades trevosas que já foram levadas embora aí de 2020 a 2022, 2023. E também foi anunciado aqui tantas vezes. Quem dava suporte eram essas entidades, foram removidas. Então agora existem os encarnados que representavam aqui, porque essas entidades não podiam encarnar, não tinham permissão para encarnar, então tinham seus asseclas aqui. Aqueles que aceitaram o jogo sujo. Como se dizia lá no tempo que eu era menino, na década de 1950, eu já ouvia essas palavras. Aqueles que vendiam a alma ao diabo. Quanta gente vendeu a alma ao diabo agora há pouco tempo? Porque é bom. Ganha status, ganha poder, ganha domínio, ganha fascínio, ganha visibilidade e vitrine. E para que serve isso? Alguém pode responder? Será que isso tem serventia? Ou será que é a porta do abismo infernal que se abre através dessa visibilidade, porque é a única porta que vai ser aberta para eles? A frequência vai colocar cada um no seu pedestal. Não há nada e ninguém para julgar e nem para entregar algum bilhete, nem uma carta de euforia, nem um atestado de perdão, como está sendo visto em muitos lugares do mundo, agora do planeta Terra. Autoridades dando o perdão incondicional para certas figuras. Será que isso vai resolver? Um papel? A frequência vai simplesmente transformar aquele papel em cinzas, porque não vai servir para nada. Tudo é consciência. E ninguém engana uma consciência. Tudo foi registrado. Tem um texto antigo, deve ter ali uns 4 anos, 5 anos, ou até mais. Eu não lembro, porque eu não guardo datas. Mas se vocês procurarem, vão encontrar. O título do texto é um texto, não é um áudio. O computador quântico. Aquela informação que veio naquela canalização dizia que desde 1950 tudo foi registrado num computador quântico. E quântico não é nada da criação humana. É um computador trazido de fora da Terra que leu, registrou tudo o que aconteceu no planeta desde 1950. Leu até os nossos pensamentos. Qualquer decisão, qualquer palavra, qualquer sentença, qualquer ganho, qualquer despesa. Registrou o sistema de finanças religioso, de ensino, medicina, governo, justiça, produção agrícola, produção industrial. As intenções de cada ser encarnado na Terra. E agora eu pergunto, alguém pode destruir esse computador quântico? Sabe lá onde ele está? Sabe a maneira de enfrentar ele? E tudo está registrado e tudo vai ser mostrado. Alguém pode fugir disso? Será que tem alguém que tem autoridade para isso? Podem calar as vozes, podem calar as escritas, podem inverter as verdades, transformar uma mentira em verdade, ocultar ou mostrar aquilo que bem interessa e aquilo que é pago para fazê-lo, mas o computador quântico está girando e registrando tudo. Alguém pode fugir disso? Se até os portais que eles
costumavam fugir do planeta Terra, foi fechado. Aquilo que não é da frequência da nova Terra não entra e não sai da Terra mais. Somente com a permissão de quem está no controle agora. E o controle está agora acionado através da luz do plano maior. Por isso, não adianta ficar discutindo coisas, perder tempo. Essa briga eterna da luz e da sombra que se transformou numa competição, nós vemos hoje. As pessoas compactuam com verdadeiros facínoras, porque é do lado deles, porque é como se fosse o time de futebol. Não importa, tem que ganhar a qualquer custo, nem que seja roubando o jogo todo. Importa o resultado. Vai ganhar uma taça, vai ganhar uma competição. Não importa se foi lícito ou não foi lícito. Vai comemorar, vai soltar fogos, vai fazer passeata e vai tripudiar dos adversários. É isso que é o jogo. Exatamente isso. Não é o futebol. É tudo o que há neste planeta Terra. O final de um ciclo, a última batalha, a luz contra a sombra. E nós estamos aqui num mundo de dualidade, de polaridades. Somos luz e somos sombras. Estamos exercendo aquilo que predomina em nós. Não está errado aquele que defende a sombra e contra a luz. Por quê? Porque predomina nele aquilo. É a essência dele, não há o que fazer. Mas esse tipo de alma não estará na nova Terra. É um consolo para quem se esforçou para mudar. Quando você vê as pessoas agindo sem respeito, mesmo que não seja uma pessoa tão má, mas não respeita vizinho, não respeita criança, não respeita idosos que estão dormindo, ficam com aquelas absurdas motos fazendo barulho à noite, e carro de som, sem se importar com o outro, vizinho que incomoda vizinho, até tal hora da noite lá, não deixando ninguém dormir. Será que essas criaturas vão estar na nova Terra? Então, o que nós vamos dizer agora é: tenha paciência. Não cabe a você julgar, não cabe a você brigar com ninguém. Apenas compreenda que agora tudo vai se definir. Quem não está com os 3 pilares da ascensão ativos dentro de si, que são amor incondicional, compaixão e respeito, não estarão na nova Terra. Então, vamos ter paciência. Não vamos entrar no confronto, nem na discussão. E também não vamos nos aproximar muito da avalanche que desce a montanha. Vamos observar. Tantas vezes foi dito aqui: veja o drama, mas não faça parte do drama. Você é espectador, assista. Não queira ser ator, porque se você vai ser ator, você vai ter que escolher um personagem. E pode escolher um personagem que não tenha a frequência da nova Terra. Se as frequências vão mudar, aqueles que estavam presos ao velho sistema vão ficar imobilizados, simplesmente sem ação. É como aquela pessoa que está lá num ponto qualquer e vê a água subindo, invadindo a sua propriedade e levando tudo. Será que ela pode fazer alguma coisa? Talvez possa salvar a própria pele, a única coisa que sobra. Então muitas pessoas hoje, talvez com essa mudança de frequência, ainda tenha a possibilidade de salvar a sua própria pele, a sua alma. Nada pode ser feito, porque todos os que não estão na frequência da luz serão imobilizados. Nada funcionará como desejam. Podem tentar
alternativa que for, nada vai dar certo para eles. E assim será o fim de todos os velhos sistemas, o reset. Mais uma vez eu diria que olhem para as postagens a partir de 2015, 2016, mas principalmente a partir de 2016, quando começou a aparecer a luz da nova Terra, depois dos 4 anos de estabilidade e acomodação da nossa consciência para se habituar nos novos tempos que mudaram em 2012. Quantas vezes foi dito isso? Todos os sistemas serão resetados. Todos os sistemas serão reiniciados num novo tipo de frequência, que é a frequência da nova Terra. Toda a competição deixará de existir e o mundo será um mundo de cooperação. Porque nós vamos recuperar esse planeta nas próximas décadas, até o final da transição planetária. Temos algumas reformas importantes, alguns acontecimentos ainda para acontecer neste ano, ano que vem, talvez 27, 28, 29, mas eu diria que até 2030 tudo estará consumado. Tanto é, e também já foi dito aqui antes, que se alguém dormisse hoje e acordasse em 2030, sinceramente, ele diria e juraria: não está no planeta Terra, está num outro planeta. Tamanha vai ser a mudança nesses tempos. Tempos curtos. E não pense que tudo vai mudar num dia. Vai ser tudo rápido. Já aconteceu tanta coisa e você pode não ter visto, mas já aconteceu. Vai acontecer muita coisa que você não vai ver, mas vai acontecer. Mas eu diria que agora, pelo menos um pouquinho, dá para ver. Uns vão ver mais, outros menos, mas já é possível ver mudanças. O tempo chegou. Aquilo que foi anunciado lá atrás, há 2000 anos, que o ciclo velho da Terra finalizaria e um novo tempo surgiria. Uma nova Terra, sem dor, sem sofrimento. Então, se uma nova Terra, sem dor, sem sofrimento, vai surgir, por que tem pessoas que têm medo desta mudança? Por que pessoas têm pavor de falar, de imaginar que tudo vai mudar? Eu diria, provavelmente é uma pessoa muito apegada a coisas, porque vai ter coisas que realmente vão deixar de existir. Ou então tem pessoas que realmente não querem mudar para a nova frequência e gostariam que nada mudasse para se sentir confortável. Mas esta possibilidade, infelizmente, não vai ter. Infelizmente para aquelas pessoas que não querem mudar. Felizmente para mim, para você, que quer mudar. Agora, sim, podemos começar a assistir o espetáculo. E não adianta alguém chegar aqui e dizer: não, isso não vai acontecer. Então tá bom, cada um tem a sua opinião, eu não vou discutir opinião. Nem quero também fazer valer a minha opinião, estou apenas aqui passando a informação que me é permitida passar. Como uma semente jogada ao solo. Vai nascer se tiver condições de germinar. Muitas os passarinhos comem e não vai produzir nada. Outras cairão em cima de pedras, nos espinheiros. Mas sempre haverá sementes que vão se reproduzir e criar novas e novas e novas oportunidades. Então cada um escolha que semente quer ser. Não há nada a fazer. Ninguém vai salvar ninguém. Ou ninguém vai salvar o outro, porque essa possibilidade não é permitida.
a cada um segundo as suas obras, a cada um segundo os seus esforços. E nada mais justo. Porque o tempo é chegado. Entenda quem quiser entender. Aceite quem quiser aceitar. Mas nada e ninguém vai mudar o plano divino. E isso é tudo o que nós temos que compreender agora. E assim eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.